você? Espero que sim! No vídeo de hoje eu venho falar pra você coisas nas quais eu faço para economizar. Eu já fui sim uma pessoa super consumista. Gastava todo o meu dinheiro com bobagem, muitas das vezes com bobagem, e aprendi quebrando a cara. Dê aquele like se você gostar desse vídeo, inscreva-se no canal, aperte o sininho de notificações. Aqui do lado tem o meu Instagram, _Valmeirelles, dê aquela olhada, se gostar de alguma foto, dê aquela curtida e vamos para o vídeo. Eu já fui muito consumista, muito. Daquele tipo de pessoa que devia 5 vezes mais do que eu ganhava, muitas vezes, que tinha que escolher a conta na qual eu ia pagar. E eu comecei a fazer várias coisas para pagar minhas dívidas e com isso, depois que eu paguei minhas dívidas, continuei fazendo essas mesmas coisas para me sobrar um dinheirinho e não viver todo mês com aquela corda no pescoço. Alguns métodos muito simples nos quais eu faço, e eu comecei com pequenas atitudes que hoje pra mim eu faço facilmente. Então eu venho trazer essas 12 dicas pra você. Vem nos comentários aqui embaixo e comente o que você também faz para economizar. Uma das coisas que eu faço muito para economizar, por exemplo, é uma coisa muito cara, na minha opinião, é comer quando você tá viajando. A viagem em si, não é quando você chega no destino não. Quando você tá viajando, a viagem em si, todo lugar que se para, se você vai de carro, de ônibus, todo lugar que se para é um absurdo de caro. Um absurdo. Eu não sei por que é tão caro assim, gente. O povo quer matar a gente com comer um pastel, é uma facada que você leva. Simples assim. E há algum tempo eu venho tendo esse hábito de toda vez que eu vou viajar, eu compro alimentos e levo na minha viagem. Independente de como eu vou viajar. Se eu vou de avião, ou se eu vou de ônibus, ou se eu vou de carro. Eu sempre levo alimentos. E no final de toda a minha viagem, o meu gasto com alimentos ficou muito barato. Por exemplo, quando eu vou viajar de avião, que o aeroporto é um aeroporto mais distante, que só tem uma via de acesso, que corre risco de ter acidentes, eu levo o meu alimento. Na minha mochila eu levo minha fruta, eu levo um sanduíche natural, eu levo um suquinho congelado para economizar, porque alimento no aeroporto é quase um suicídio. É muito caro mesmo. Então eu não compro nada no aeroporto, nada. Eu sempre levo o meu alimento. Assim também eu faço quando eu vou viajar de ônibus. Sempre que eu vou viajar, eu já fui muitas vezes, inúmeras das vezes, daqui de Minas para o Pará de ônibus. E querendo ou não, são 2 dias e pouco de viagem. E eu sempre levo a minha mochila com a minha frutinha preferida, com os meus salgadinhos, com os meus biscoitos. E no final da minha viagem fica muito barato. Assim também, quando eu vou viajar de carro, eu vou antes no mercado, um dia antes, e compro tudo o que eu quero comer na viagem. E não gasto R$1 com alimento na minha viagem. A segunda coisa que eu faço muito para economizar é sempre cozinhar em casa. É uma coisa que é um pouco difícil para mim, porque eu gosto demais de comer em restaurantes. Mas eu vi que o gasto com restaurantes é bem alto, bem elevado. E eu não estou em condições de estar todo fim de semana comendo em restaurantes. Até porque a gente tem que sempre viver um degrau abaixo das nossas condições financeiras. Se possível, até 2 degraus abaixo. E eu via que esse era um meio que eu gastava muito dinheiro. E eu deixei de comer fora e passei sim a fazer em casa. Então, quase todas as nossas refeições, 98% das nossas refeições são feitas em casa, independente se é uma pizza, se é uma lasanha, se é um almoço especial, tudo é feito em casa. E deixamos muito de comer fora. Deixamos o jantar mais para um fim de semana, ou para um fim de semana sim, um fim de semana não, que se come fora aqui em casa. Outra coisa que eu faço muito aqui em casa é congelar sobras de alimento. Eu não jogo, eu não tenho coragem de jogar nenhuma sobra de alimento fora, então eu congelo tudo. Primeiro, porque eu tenho em mente que muitas pessoas podem ter vontade de comer aquela sobrinha que eu tô jogando fora e eu simplesmente estou desperdiçando. E segundo, que cada alimento que eu jogo fora é um furo no meu bolso. Então, se sobrar aquela coxinha de frango, por mais que seja uma coxa de frango, eu não vou jogar ela fora, eu vou guardar ela. Eu tenho vários recipientes nos quais eu congelo os alimentos aqui em casa, a sobra dos alimentos. Sobrou 2 colherzinhas de arroz, eu não jogo fora, eu não quero comer, ninguém aqui em casa quer comer, eu pego aquela sobrinha, por mais que seja 2 colheres,
Eu pego ela e coloco ela numa vasilha no congelador. E quando eu tenho uma quantidade já de comida congelada, eu refaço ela. Eu sempre refaço o alimento com uma cara nova. Por exemplo, o arroz. Muito básico, né? Mas se o meu arroz está congelado, eu já guardei ele por um tempo, alguns dias congelando, eu pego ele, refaço ele, refogo ele novamente no alho, coloco algumas coisas como milho, ervilha e faço ele novamente. E ele fica com cara nova, com gosto novo. E não vai parecer nunca que é um simples arroz requentado. Outra coisa que fazemos muito aqui em casa é programações mais em conta. Por exemplo, ir no cinema. Nós gostamos de assistir filmes, mas ir no cinema custa um pouco caro, é um pouco salgado. Porque você vai no cinema, você tem o estacionamento, o ingresso, a comida, porque no cinema não comer nada é chato, a comida. Então, em vez de nós irmos no cinema, de eu ir no cinema, eu faço a comida aqui em casa, o que nós queremos comer, se é uma pipoca, se é uma pizza, o que queremos comer aqui em casa. Escolhemos um filme e assistimos em casa, ali embaixo do edredom, de boa, super confortável, sem contar que quando o filme acaba, nós vamos dormir. Então, nós fazemos um mini cinema aqui em casa e deixamos de gastar muito dinheiro. Outra coisa que fazemos bastante para economizar, por exemplo, é piquenique, fazemos para economizar. Se tem, por exemplo, um ponto turístico aqui na cidade, que é pago, que é uma cachoeira que é paga. Então, além da gasolina que a gente gasta para ir até lá, a entrada, o ingresso, a entrada e o alimento, a bebida que tem que se consumir lá, nós fazemos a mesma programação, só que com um detalhe, que fazemos ela gratuita. Tem outras inúmeras cachoeiras aqui que são de graça e nós vamos lá, gastamos a nossa gasolina, levamos o nosso alimento, levamos a nossa bebida e usamos a mesma água, temos o mesmo lazer praticamente de graça. Eu compro muita coisa usada, muita coisa usada. Independente se é a roupa de um brechó, se é o sapato, se é o eletrodoméstico, se é um móvel. Então, antes mesmo de eu comprar qualquer coisa, eu vou primeiro em grupos do Facebook, por exemplo. Eu vou em lojas especializadas em brechó e dou aquela garimpada, aquela olhada, ver se lá tem o que eu preciso, o que eu quero. Depois que eu olho, que eu analiso, se não tiver, aí sim que eu vou numa loja de novos e compro aquilo que eu estou precisando. Aquelas coisas que têm um uso específico, que eu vou precisar usar uma ou duas vezes, eu não compro, eu evito comprar. Eu verifico primeiro com a minha família, com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha sogra, com as minhas cunhadas, se elas têm. Se tiver, eu pego emprestado durante 1 ou 2 dias. Se não tiver, aí sim que eu vou comprar. Então, eu usei já isso em um evento que eu tive que ir, que era de traje social, esse evento. Um raciocínio lógico simples seria o seguinte: ou eu compro ou eu alugo, mas eu uso outros critérios. A minha primeira opção foi no caso, eu verificar com a minha família, com as minhas amigas, se elas têm alguma peça social na qual eu posso usar. Se elas tiverem, eu pego emprestado, porque aquele vestido eu só vou usar uma vez na vida, não vou usar mais. Eu pego emprestado. Se elas não tiverem, se for o caso de não ter, aí sim eu vou alugar. Então, eu peço muito emprestado, coisas que eu vou usar 1 ou 2 vezes. Eu sempre prefiro pedir emprestado antes mesmo de comprar. Eu tenho muito limite com rolés. Se eu tenho um objetivo, por exemplo, o meu primeiro objetivo, quando eu iniciei a educação financeira, foi pagar as minhas dívidas. Então, eu simplesmente cortei todos os meus rolés, todas as minhas diversões, porque eu achei muito necessário eu cortar tudo. Eu deixar de ir no barzinho, eu deixar de comer aquele petisco, eu deixar de ir num banho, eu deixar de ir no clube, eu deixar de viajar, eu deixar de fazer tudo no objetivo de pagar as minhas dívidas. Então, quando eu tenho um propósito, eu corto todos os meus rolés, ou eu diminuo muito eles. Agora nós estamos com um propósito aqui em casa. Então, nós cortamos 95% dos nossos rolés, das nossas saidinhas. Aquelas saidinhas bem baratinhas, básicas dos básicos, mas que ali vai 50, 100, 150 reais. Então, nós cortamos 95% dessas saidinhas baratinhas. Nós sempre consertamos tudo e qualquer coisa aqui em casa antes de comprar uma nova. A minha máquina quebrou, então antes de irmos lá comprar uma nova, nós abrimos ela, olhamos, encontramos o defeito e consertamos. Se é uma coisa que nós não conseguimos consertar, aí sim nós
procuramos um profissional para tentar consertar. Agora, se o profissional fala, não tem conserto, aí o terceiro passo, o segundo. Nós vamos lá e compramos um produto novo. Mas isso é o último do último caso. Não vamos no salão aqui em casa. Esse é um hábito do salão, 5% do salão só. Então, nada aqui em casa é feito no salão. Pintura de cabelo, unha, limpeza de pele, esfoliação de pele, nada que você pensar. A não ser quando chega no estado que está crítico. Por exemplo, o meu cabelo eu já tô precisando ir no salão, porque ele já está numa situação já bem crítica. A unha, quando ela já está encravada, está encravando, aí sim vamos no salão. Mas se não, nós vamos mantendo, vamos organizando, vamos mantendo, vamos cuidando para estender essa ida no salão bem grande. Aqui em casa nós anotamos tudo é listado. Então, por exemplo, nós fazemos meta. Nossa meta são divididas em 3. A primeira meta, ela é no prazo de 6 meses. Então, tudo que se precisa comprar no prazo de 6 meses é anotado. Independente se é uma maquiagem, uma roupa, uma sandália, uma havaiana, o presente da sogra, o presente do filho, o presente do marido, tudo é anotado. E tudo nós vamos seguindo à risca. A não ser quando acontecem imprevistos, que é lógico que na vida de todos acontecem imprevistos. Mas, por exemplo, aconteceu um imprevisto ali que a gente não tinha pensado naquilo, ou não tinha lembrado, ou foi realmente um imprevisto que aconteceu. Aí sim nós saímos do nosso cronograma, saímos da nossa lista, mas tudo aqui é listado, tudo aqui é anotado. Quando nós vamos fazer compra de alguma coisa, nós sempre compramos em vários lugares. Não é comprado nada aqui em um lugar específico. Por exemplo, vai fazer compra do mês, nós vamos em vários supermercados e em dias que está em promoção. Vamos comprar o bruto, arroz, feijão, açúcar, tal, em um supermercado X, porque aquele supermercado está na promoção daqueles produtos. Vamos comprar carne, vamos em um outro específico, porque a carne nesse dia está em promoção lá. Vamos fazer o sacolão. Então as verduras serão compradas num lugar X, porque lá está mais em conta. E assim nós conseguimos economizar um bom dinheiro. O último item que eu listei são contas compartilhadas. Nós temos algumas contas que são compartilhadas, como por exemplo a TV a cabo. A nossa TV a cabo, ela não é um ponto específico só aqui para casa. São 4 pontos, onde nós dividimos em 4 famílias e o valor da parcela é dividido em 4, então fica bem baratinho para cada um. Outro item no qual nós compartilhamos também é a internet. Então, aqui em casa é específico, não tem internet, a nossa internet ela é usada compartilhada com a nossa vizinha e nós pagamos um valor mensal que é dividido, então fica muito mais em conta e a mesma internet não baixa o nível da internet. Então essas foram as 12 formas que eu faço para economizar. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê aquele like, inscreva-se no canal, não se esqueça de vir aqui nos comentários e comentar se você faz mais alguma economia ou alguma economia na qual eu não listei aqui. Coloca aí embaixo para me dar aquela olhada, dar aquela lida e ver se eu também posso estar aderindo à sua opção de economia. Beijos, obrigada e fiquem com Deus.